Bom pessoal, tudo bom? Fazia dias que eu queria gravar um vídeo sobre o manejo de nematóide, né? A gente está fazendo uma avaliação aqui nesse pivô e acabei encontrando cistos, né? Do nematóide de cisto, do Heterodera glycinis, né? Não vou mostrar na câmera porque provavelmente não vai dar para ver, não vai focar bem, não vai dar para ver. Mas eu tenho a presença do nematóide de cisto aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o manejo desse nematóide, que é bastante complicado. Por quê? Porque o próprio cisto é uma estrutura de resistência do nematóide que consegue manter ele por longo período, né, viável no solo, tá? Existem alguns estudos aí que apontam até 8 anos, 9 anos de viabilidade do cisto do nematóide em um solo esterilizado, né, que se for colocado uma planta, né, que multiplica, que hospeda essa praga, ela vai voltar mesmo após 8 anos ali sem se alimentar, sem nada, essa praga ela vai eclodir do cisto, né, do ovo e vai infectar a planta hospedeira, tá? Quais que são as plantas aí que o nematóide de cisto ataca com bastante, que ele ataca, que ele se reproduz, né? Basicamente é a soja e o feijão, né? Aqui na nossa região a gente cultiva soja, milho e trigo, basicamente, então para nós que não cultiva feijão aqui, o problema é a soja, tá? O problema do nematóide de cisto então é porque ele gera essa estrutura de resistência, é muito difícil de matar ele, porque essa estrutura, esse cisto protege muito bem ele, é praticamente impossível de eliminar na área ele, porque ele mesmo sem uma planta que hospeda e multiplica ele, ele consegue ficar viável por um longo período de tempo na área, tá? Então provavelmente um produtor não vai ficar 10 anos sem plantar soja, sem plantar feijão na área, com certeza ele vai plantar, né? Mesmo ele pode parar 1 ano, 2 e plantar, mas ele vai voltar a plantar, então quando ele plantar vai hospedar o nematóide, vai voltar a vida dele. E outro problema é que o ciclo de vida do nematóide cisto, né, dependendo da temperatura do solo, pode ser de 15 dias. Então é muito curto. Em 1 mês, então, a população pode dobrar do nematóide cisto. A população sobe exponencialmente no solo. A cada 15 dias ele deixa de ser uma larva, que a gente chama de juvenil, para ser uma fêmea com até 600 ovos por cisto, né? E basicamente todos esses cistos, todos esses ovos são viáveis, tá? Então é muito difícil de se controlar e se manejar o nematóide de cisto, tá? O manejo do nematóide de cisto em soja, pessoal. Em soja, um dos principais pilares desse manejo é escolher variedades de soja resistente à raça do nematóide de cisto que você tem na área, tá? O nematóide de cisto existem 18 raças diferentes catalogadas no mundo, tá? No Brasil tem 11 dessas 14, dessas 18 existem 11, se eu não me engano, tá? No Paraguai ainda não foi feito nenhuma análise de raça do nematóide de cisto, tá? Pelo menos eu não encontrei nenhum artigo científico publicado mostrando isso, tá? As amostras que a gente fez, que eu fiz, que a cooperativa fez há pouco tempo atrás, foram então as primeiras amostras aí de raça de nematóide de cisto do norte do Paraguai ou do Paraguai, tá? Porque antes não tinha catalogado as raças, tá? Então a gente está esperando vir esse laudo para descobrir quais que são as raças que a gente tem nas nossas lavouras, que hoje é um problema generalizado, tá? Nas áreas aqui nossas, tá? De produção de soja. Mas então, para a variedade de soja ela ter uma eficiência no controle do nematóide de cisto, ou você conseguir produzir bem a soja na área que tem alta infestação de nematóide de cisto, como é que funciona? Se nessa área, por exemplo, eu fizer uma análise de raça do nematóide de cisto e eu encontrar a raça 3 do nematóide de cisto, eu tenho que semear uma soja nessa área que é resistente à raça 3, tá? Não adianta eu plantar uma soja aqui que é resistente à raça 14, por exemplo, se aqui eu tenho a raça 3, tá? Vai acontecer o quê? Que a soja que tem resistência à raça 14 vai multiplicar o nematóide de cisto de forma igual, por quê? Porque nessa área eu tenho a raça 3, então aquela variedade de soja, aquele genótipo de soja, ele não tem resistência à raça 3, ele tem resistência à raça 14, tá? Então, quando for trabalhar com variedade de soja resistente a nematóide de cisto, primeira coisa, você tem que saber exatamente qual a raça de nematóide de cisto, qual das 18 raças de nematóide de cisto você tem na tua área, tá? Você pode ter, dessa forma você consegue posicionar uma variedade de soja que seja resistente à raça de nematóide de cisto que você tem, tá? Aqui para o sul do Brasil, para o norte do Paraguai, que é onde a gente se encontra, aqui a gente trabalha com cultivares aí do grupo de maturação de 5,5 até 6,5, tá? 5,5 até 6,5, tá? São as variedades de soja que a gente tem que plantar, que são as que se adaptam aqui para essa microrregião, tá? Nessa microrregião tem pelo menos tem só 3 variedades de soja que são resistentes
há duas raças de nematóide cisto, a raça 3 e a raça 14, tá? Então, eu espero, né, que nas nossas áreas aqui, ou a gente tem a raça 3 ou a raça 14, tá? Porque dessa forma a gente vai ter variedade de soja para manejar o nematóide cisto, tá? Porque o que acontece? A soja resistente à raça do nematóide cisto, ela vai se desenvolver normalmente, vai se desenvolver bem e vai conseguir ter um bom potencial de produção, tá? E a soja que é suscetível ao nematóide cisto, ela vai multiplicar o nematóide cisto, o nematóide vai debilitar a planta, tá? O nematóide, ele afeta o sistema radicular, todo mundo sabe, o sistema radicular é a boca da planta, então essa raiz ela passa a ter uma baixa eficiência de absorção de água, nutrientes, passa a ser uma raiz ineficiente. Além do nematóide inocular toxinas nessa raiz e matar essa raiz ou adoecer essa raiz, ainda o nematóide consegue tirar um pouco da energia da planta, né? O nematóide ele precisa do fotoassimilado da planta para se manter vivo, tá? Então o nematóide ele é como se fosse um câncer para a planta, tá? A gente pode comparar o nematóide com a gente, por exemplo, a lombriga, o verme, né? Se o ser humano tiver uma lombriga, um verme, ele não consegue engordar, ele sempre está meio doente, apático, anêmico, né? Por quê? Porque a lombriga ela está sugando aí a nutrição do ser humano. Você tem que tomar um vermífugo para você melhorar, tá? Então, o manejo de nematóide cisto é bastante complicado. Essa é a principal dica que eu dou para vocês. Façam uma análise da raça do nematóide cisto, semeiem uma cultivar de soja resistente à raça do nematóide cisto que você tem na área, tá? Aí você vai ter um bom sucesso, tá? Tratamento de semente em geral para nematóide tem uma baixa eficiência, tá? Ajuda no manejo, é uma das ferramentas de manejo, mas tem baixa eficiência, tá? Não espere que o tratamento de semente vai salvar a tua lavoura, vai dar uma diferença extraordinária, porque não vai, tá? A gente já tem uma prática de alguns anos mexendo com manejo de nematóide, tá? Manejo da fertilidade do solo, né? Não vai matar o nematóide, mas vai ajudar a planta a ter um solo mais estruturado, com mais nutrientes, sem alumínio, tá? Para quê? Para que a planta consiga desenvolver um sistema radicular maior e melhor, tá? E assim consiga por ter mais raiz, é uma planta que vai ser mais rústica, tá? Ao ataque do nematóide, vai precisar de mais nematóide para comprometer um volume maior de raiz da planta para debilitar ela, tá? Então, correção de solo, calagem, tá? Gessagem, para eliminar o principal inimigo da raiz, que é o alumínio, tá? Fósforo, boro, né? Ou seja, você melhorar as condições químicas do solo para a planta ter um bom desenvolvimento, manter um solo com uma boa estrutura física para a planta também ter condição de desenvolver raiz. Não adianta você ter o solo só ser bom quimicamente, se for compactado, a planta igual não desenvolve raiz. Até é bem didático essa planta aqui, ó. Não sei se vai dar para ver no vídeo. Vocês vejam que o pivô dela fez um ângulo de 90 graus, ó. Até essa profundidade aqui vai dar entre os 12 e 13 centímetros, 15 centímetros de profundidade. O sistema radicular, o pivô desceu bem, desenvolveu bem. Ele chegou numa camada aqui que estava compactado. Chegou aqui, geralmente aqui nas nossas áreas, o solo começa a ter uma alta compactação. Entre 15 centímetros de profundidade até 25, 30, é uma capa de bastante compactação do solo. Depois, abaixo disso, o solo tem uma boa estrutura de novo, tá? Então isso é consequência da operação de máquina pesada na área, tá? O pé de grade também, que a gente pode chamar. Então você veja que essa raiz aqui ela fez um ângulo de 90 graus, tá? Por quê? Porque ela não conseguiu descer aqui, por quê? Por causa da compactação do solo, tá? E estamos debaixo de uma área de pivô, tá? Muitas das vezes as áreas de pivô elas são bastante compactadas, tem bastante problema de nematóide, porque o produtor acha que tendo um pivô tá salvo a lavoura dele, tá? É outro equívoco, tá? O pivô ele ajuda muito, com certeza, né? A gente tá passando por um forte estresse hídrico na região e a soja ela tá turgida, tá bonita aqui, tá? Por quê? Por causa do pivô. Mas o pivô não tem uma capacidade de manter a condição hídrica da planta, do solo, tá? Porque o pivô aqui, esse pivô vai fazer uma chuva de no máximo 15 milímetros na área, tá? Então, ele não vai ter capacidade de salvar a lavoura, vai ajudar, tá? Então, o manejo de solo, tá? Tem que ser bem feito debaixo do pivô também para você tirar o máximo potencial dessa ferramenta, que é uma ferramenta fantástica, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí e até a próxima.